Boa noite, Dr. Lucas. Gostaria de saber qual a importância da assistência psicológica no SUS. Olá a todos que estão me ouvindo, eu me chamo Lucas Rios, sou de São Luís do Maranhão, sou psicólogo clínico e em 2019 eu iniciei a minha experiência profissional dentro do Sistema Único de Saúde. Bom, acho que falar de psicologia dentro do SUS já é advento desse novo modelo de saúde coletiva, né? Esse modelo integrativo, humanizado, uma noção de saúde em que você leva em consideração todos os aspectos daquele sujeito, os biológicos, psicológicos, sociais, culturais. Então, o psicólogo ele está ali como essa garantia a um direito universal, né? O direito de acesso àquele serviço ofertado, né, com dignidade e com autonomia. E esse profissional ele tem uma participação muito abrangente, né? Ele está presente ali em todos os níveis de atenção. Ele pode atuar não somente através da psicoterapia individual breve, mas também de psicoterapias coletivas, né? Fazendo salas de espera, grupos de apoio, né? E atuação também junto à equipe multiprofissional. Então, digamos que o psicólogo ele contribui aí para a promoção de saúde, né? Ele trabalha também com a prevenção, né? E com a intervenção de crises. É muito importante ser levado em consideração os aspectos psicológicos que envolvem, né, esse processo de adoecimento, não apenas daquele indivíduo, mas também da sua família, do seu acompanhante, daquelas pessoas que convivem. Então, dessa forma, junto a uma equipe multiprofissional, o psicólogo ele pode contribuir através da elaboração de psicodiagnóstico, de avaliação e intervenção psicológica, acolhimento e aconselhamento e muitas outras competências que são atribuídas ao profissional de psicologia dentro do Sistema Único de Saúde. E eu diria que na verdade, a psicologia da saúde, ela entra também ali com a saúde comunitária, né? Ela se estende à comunidade, todo aquele público-alvo naquela região, né? E as pessoas que ali recebem os serviços ofertados, né? E aí a gente tem as UBS, nós temos aí os hospitais de alta complexidade, né? Os hospitais gerais, a gente tem os ambulatórios clínicos, né? Os CAPs. Então é uma atuação realmente muito abrangente. Como você lida com a alta demanda e o tempo limitado para cada paciente? De fato, existe muita demanda, né? A gente vê cada vez mais o aumento dos transtornos mentais, né? Esse processo de sofrimento psicológico, mas que a gente percebe também que as pessoas, esse usuário que busca esse profissional, ele está conseguindo chegar até esse profissional, ele está tendo acesso a esse serviço, né? E então, que é uma questão mais adaptativa, né? O profissional com experiência, cabe a ele ter esse manejo, cabe a ele aprender a se adaptar um pouquinho, né? Se você for seguir à risca aquele tempo limitado que você tem para você atender um número exorbitante de pacientes do dia, provavelmente aquele profissional não vai prestar um bom atendimento, né, para um paciente que talvez retorne com um mês ou mais até ele. Então, cabe a ele ter esse manejo para conciliar, né, esse tempo, essa duração de sessão, mas principalmente fazer com que aquele paciente se sinta abraçado, se sinta acolhido, que ele seja realmente escutado e compreendido. Você já sentiu ou percebeu o estigma ou preconceito por parte dos pacientes em relação ao atendimento psicológico? Bom, o psicólogo, ele, de certa forma, ainda carrega muito estigma social. Ainda existe muito preconceito, muitas dúvidas, né, em relação a esse profissional, porque você vê esse profissional inserido em basicamente todos os âmbitos, né? Então, ainda falta esse acesso a essa informação. O que o psicólogo clínico faz? O que o psicólogo da área da saúde faz? O que o psicólogo que está ali trabalhando naquele ambiente corporativo daquela empresa, que seria o psicólogo organizacional? Então, ainda existe muito essa incógnita sobre a função de fato desse profissional nas suas diferentes áreas. Mas ainda existe sim muita resistência, né? Eu tenho pacientes, inclusive, que levaram anos, então estavam com encaminhamentos guardados de anos anteriores e que somente após o desenvolvimento realmente de uma psicopatologia mais grave, normalmente esses pacientes que chegam em um ambulatório clínico já desenvolveram realmente um transtorno maior e já fazem, geralmente, até acompanhamento psiquiátrico, fazem uso da medicação,
né, e que resistem até finalmente chegar até esse profissional, e que isso também é respeitado e acolhido nesse processo de triagem. Eu queria relatar para vocês uma experiência que eu tive em 2019. Eu trabalhei em uma unidade de serviço especializado em ISTs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis, e lá eu tive a oportunidade de ter uma atuação extra-consultório, né? Eu não atendi ali somente no consultório, até mesmo porque lá a gente tinha essa dificuldade mesmo de espaço, né? Eu muitas vezes improvisei, inclusive na sala de um almoxarifado, para me fazer ali uma intervenção clínica. Mas eu gostava porque eu participava de todo aquele fluxo, né? Quando aquele indivíduo chegava, seja sozinho, seja acompanhado, e aí a gente entender aquela demanda, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar os atendimentos junto à equipe de enfermagem, junto aos médicos infectologistas, junto aos bioquímicos que faziam a testagem, né? Junto aos farmacêuticos, que lá a gente dispunha de uma farmácia, né? De medicações. Então, era ali um ambiente ali que o estigma, né? As ISTs, elas carregam esse estigma. Então, era muito presente esse sofrimento psicológico. E, gente, o interessante é que muitas vezes, né, quando a gente fala do aconselhamento, né, do acolhimento, de saber receber aquele paciente e direcionar para que ele saia de uma forma, né, em que, mesmo recebendo um resultado positivo, né, em que vai gerar uma angústia, vai gerar um sofrimento, uma ansiedade, mas ele sair de lá com segurança, né, sair de lá com informação de fato, isso é extremamente importante. E nem sempre era o profissional, nem sempre era o psicólogo que era o profissional responsável por isso. Isso é um dever de todos nós que estamos inseridos, né, ali no SUS, todos os profissionais de saúde. Então, muitas vezes, quem fazia esse processo de triagem, de acolhimento, de direcionamento, eram os enfermeiros, as enfermeiras, eram os bioquímicos que faziam a testagem, às vezes davam o resultado e ali mesmo faziam o ato do aconselhamento. Tá? Então, é reforçar a importância, né, da gente ter esse atendimento mais humanizado, personalizado, aprender a nos adaptar às dificuldades, né, ter essa interação multiprofissional. Isso é de extrema relevância, né, não somente para nós, profissionais da saúde, mas para o público em geral, para a saúde coletiva.